Glória a Deus. Quem está animado aqui, diga amém. Eu estou animado, hein? Glória a Deus. Eu quero só fazer menção e honra aqui a amigos também que a gente recebe aqui em Sarasota. Primeiro, agradecer demais Pastor Lucas e a sua esposa e toda essa igreja maravilhosa, Lê. Vamos dar uma salva de palmas pela vida desse pastor maravilhoso que vocês têm. Você sabia que ele é considerado unanimidade entre os pastores? Alguém sabia disso aqui? Não? Posso falar, Lucas? O pastor Lucas é considerado unanimidade. Não tem um que não goste dessa família. Aonde você vai, os amigos que você tem. Você conhece o pastor Lucas e a Lê lá de Sarasota? Conheço. Cara, eles são maravilhosos e é assim mesmo. Então vocês têm que dar glória a Deus que vocês têm uma família aqui abençoadíssima, que tem abençoado vocês e pastoreado com tanto amor, tanto carinho. Eu também quero agradecer também a visita e a presença do meu amigo. Eu vou pedir para ele até ficar de pé, você vai dar uma salva de palmas pela vida dele. O pastor Jair e o pastor Andréia, lá de São Paulo. Dá uma salva de palmas pela vida deles. Eles são da Lagoinha, Arthur Nogueira. Alguém conhece Arthur Nogueira aqui? Olha, Arthur, você está brincando que você conhece Arthur Nogueira? Isso é um milagre. Arthur Nogueira, Jair, tem no mapa. O pastor Jair e o pastor Adéia são pastores lá e estão comigo na regional. Eu sou pastor de Jundiaí e sou pastor da regional, né? Então eu cuido do estado de São Paulo. Então, lá de Jundiaí, são 68 igrejas pastoreadas. E eles estão com a gente lá hoje, graças a Deus. Amém? Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcos Moraes. Eu tenho vou fazer 42 anos. Não parece. É porque eu sou travado no Botox. Minha sobrancelha nem mexe. Sou casado há 18 anos com a minha esposa. Ela está aqui comigo depois de quase 10 anos eu vindo para os Estados Unidos sozinho. Eu vim a primeira vez em 2014 ou 2015, se eu não me engano, 2015. Eu vim trazido por uma pastora hispana. Então eu vim pregar em várias igrejas hispanas. Ela falou assim: eu quero te levar para os Estados Unidos para pregar nas nossas igrejas. Eu fiquei 60 dias aqui, ela não queria deixar ir embora. E foi a primeira vez que eu vim. Ao longo desses anos todos, nós tentamos visto para minha esposa e para minhas filhas diversas vezes, foram negados. Esse ano em janeiro, depois de 5 tentativas, Deus abriu as portas. E graças a Deus nós vimos agora em janeiro e fevereiro, passamos férias aqui e agora elas estão comigo. Então hoje elas estão aqui comigo e eu agradeço esse local porque a família orou também por isso e nós conseguimos o visto. Por falar em família, eu tenho 2 filhas lindas, a Tainá e a Manuela. A Tainá tem 15 anos e a Manuzinha tem 12 anos. Alguém é pai de adolescente aqui? Levanta a mão. Você vai para o céu sem escala. 2 filhas lindas, de adolescentes. E quando elas nasceram, eu tinha um sonho de ser pai. Já estou pregando, hein? Tinha um sonho de ser pai. O maior sonho da minha vida era ser pai. Eu não tinha sonho. Tem gente que eu quero ter um carro, uma caminhonete, sei lá. Hoje até tenho vontade de ter uma caminhonete, mas eu quero ter uma casa, eu quero morar fora do Brasil. Não, eu queria ser pai. Tinha essa vontade, esse desejo de ser pai. E aí Deus me concedeu as 2 meninas maravilhosas. A minha esposa estava aqui de manhã, e antes de casar, a gente estava até lembrando o carro, a gente falava assim: eu quero ter 10. Ela falava: eu também quero ter 10, eu quero ter um time de futebol. Aí veio a primeira, ela falou: não quero mais nenhum. Em nome de Jesus, não manda mais nenhum. E aí veio a segunda. E quando elas nasceram, eu procurei dar de tudo para elas. Não só financeiramente, eu não estou falando de financeiramente, mas eu estou falando de prover o que elas precisam, porque essa provisão no início, na primeira infância, vai ser recursos que elas terão quando elas crescerem, e esses recursos que você instruiu, que você proveu, e eu não estou falando aqui só de dinheiro, estou falando em todos os aspectos, recursos intelectuais, recursos pessoais, todas as ferramentas que você supre para um filho, na fase adulta, esses recursos serão utilizados. Só que você entrega para eles, e eu entreguei para elas tudo com carinho, só que chega na fase da adolescência.
E quando tem 11, 12 anos, vem a fase da adolescência e os hormônios e tudo, aquilo que era um grude comigo, agora não precisa mais de mim. Está dentro do quarto, está no celular, e eu quero participar. Então, quando eu estou disponível, uma vida muito corrida, graças a Deus eu trabalho muito, viajo muito, e quando eu estou disponível, eu quero lá. E aí, filha, vamos assistir um filme? Vamos jogar uma altinha? Vamos fazer alguma coisa? Não, não quero. Esses dias eu entrei no quarto da mais novinha e ela estava fazendo uma atividade. A minha mais novinha, ela vive no fantástico mundo de Manuela, a gente chama. E ela estava fazendo um dinossauro com uma caixa de papelão. E eu falei para ela, filha, deixa eu participar. Ela, não, você vai me atrapalhar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não é possível. Quando chega na adolescência, de maneira muito infantil, porque elas não são adultas ainda, mas também já não são mais criancinhas, elas imaginam que todos os recursos que vocês entregaram, ou que nós entregamos na primeira infância, são suficientes agora para o desenvolvimento da vida. Elas acreditam piamente que na adolescência elas não precisam de nada nem de ninguém. E às vezes a gente eu me pego falando como meu pai falava, um dia se eu faltar, se você faltar eu vou trabalhar. Elas têm essa percepção, a adolescente tem essa percepção de que todo esse conteúdo que eles têm acesso hoje é suficiente para o desenvolvimento da vida, e não é. O que nós entregamos para eles na fase da infância e agora da adolescência é uma autonomia, sim, nós desejamos uma autonomia, mas uma autonomia assistida. Você entrega recurso de maneira assistida. Você dá liberdade de maneira assistida. Você não ainda consegue soltar para que ela viva a vida dela. Você não dá um carro na mão de uma criança de 15 anos ou de um adolescente de 15 anos. Você não entrega responsabilidades. Aqui na América é diferente, né? Com 16, mas no Brasil não. Com 15, né? Mais ou menos, 15, 16 anos. Mas no Brasil não. Você não dá uma casa para ser administrada para uma criança de 11, 12, 13, 14, 15 anos. Eles têm uma autonomia, uma habilidade adquirida, porque você o entregou, mas essa habilidade tem e deve ser assistida. Existe um limiar, um limite, aonde você dá uma liberdade, e essa liberdade condicionada, isso não é ruim. Esse tipo de pensamento da adolescência, ele atinge a todos. Eu passei por isso, você passou por isso, todos nós. Porque nós temos muito acesso, e essa geração de hoje mais acesso ainda. Existe um estudo que diz que criança de 13, adolescente de 13 a 17 anos, tem mais acesso do que qualquer imperador da época romana. Eles têm mais acesso a conteúdo, mas esse acesso ao conteúdo não vira sabedoria. Isso só vai acontecer a partir do tempo. Esse tipo de pensamento, esse tipo de concepção, nós também vivemos no nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus e passamos a desfrutar da sua presença e até gozar daquilo que Ele tem para nós, como propósito e objetivo, como promessa de Deus para nós, nós passamos a receber aquilo que Deus tem, conhecê-lo, e no conhecimento de Deus e nas habilidades que Ele me entregou, nós vamos desenvolvendo um pensamento talvez juvenil, adolescente, de um pensamento de um não precisar de nada e nem de ninguém. Eu sou suficiente a mim, eu trabalho, eu me esforço, eu levanto cedo, eu faço as coisas, eu estudo, eu desenvolvi habilidades. Esse pensamento gera no nosso coração de uma maneira bem a conta-gotas. Não é algo que eu percebo, mas à medida que o resultado vai chegando e as coisas vão acontecendo, nós vamos criando esse pensamento de autossuficiência. Quando Deus, na verdade, deseja que nós recebamos algo dele com responsabilidade, mas compreendamos que aquilo que ele nos entregou é uma liberdade assistida, é uma autonomia assistida, porque eu dependo dele. E quando eu quebro esse pensamento de dependência, eu firo imediatamente o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que Ele permite que algumas adversidades, algumas necessidades batam à minha porta.
Porque quando a necessidade chega, não é a mão de Deus me punindo, pelo contrário. A necessidade não é a mão do Senhor pesando em mim. A necessidade é a oportunidade que Deus me dá para reconhecer que eu dependo dEle. É a oportunidade que Ele me estende de entender que os recursos que eu tenho são limitados. Porque nos recursos limitados, Ele tem provisão abundante. No recurso limitado, Ele tem provisão abundante. Preste atenção. A palavra provisão, ela pode ser usada e geralmente é utilizada na contabilidade. Algum contador aqui? Alguém da área financeira? A provisão antecede a necessidade. Preste atenção. A provisão antecede a necessidade. Antes de eu precisar, já existe uma provisão. Antes de eu necessitar, já existe algo pronto para ser provisionado e garantido no dia da necessidade. É assim que funciona a contabilidade. Quando você tem uma empresa, o contador, o gestor financeiro, ele trabalha na provisão, ele vai construindo recursos para que seja a provisão antecedendo a necessidade. Quando você precisar, existe um recurso construído. Nós chamamos isso no financeiro de capital de giro. Há um recurso provisionado numa debilidade, numa necessidade. E no reino espiritual é assim. Tudo que eu preciso já existe. Tudo que eu necessito já foi criado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Tudo que eu necessito já existe uma solução e uma resposta. Deus, Ele mostra isso no relato da criação, como o pastor Lucas disse aqui. Quando você vai ler o relato da criação em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você vai ver que tudo o que era necessário para ser gerado, o que seria gerado no dia 2, já tinha existido e já tinha sido criado no dia 1. O que era necessitado ou o que era necessário para ser criado no dia 3, já tinha sido constituído no dia anterior, no dia 2. Quando você lê, por exemplo, que Deus criou as águas, mas no dia 2, no dia 3, Ele dá ordem às águas para que criem-se os peixes. Quando Ele cria a terra no dia 1, mas no dia 4 Ele dá ordem para a terra criar os animais. Quando eu e você fomos formados do pó da terra, lá nós fomos formados, e tudo que eu precisava para o meu corpo físico é encontrado na terra, minerais. Tudo que eu preciso é encontrado na terra e provido da terra. Mas para criar o homem vivente, um ser vivente, uma alma vivente, Ele soprou de si para que nós tenhamos vida. Toda provisão antecede a necessidade. Essa mentalidade que eu preciso desenvolver. Porque quando eu entendo isso, então eu deixo de ser um adolescente que acredito que aqueles poucos recursos que foram providos na pequena infância ou na primeira infância são suficientes para viver a vida, e passo a viver uma vida madura diante de Deus, entendendo que aqueles recursos são insuficientes, mas eu dependo de um Deus que é extremamente abundante. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E foi assim que aconteceu na vida dessa mulher que nós vamos ler aqui hoje. Em 2 Reis, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 7, nós vemos o relato de uma mulher que descobriu a sua dependência a partir de uma necessidade. O seu esposo era servo de um profeta, o profeta Eliseu. Eliseu tinha um carisma lá. Eliseu tinha a escola lá, o carisma. E aí, todas as pessoas que desejavam o ministério profético iam até Eliseu para estudar com ele. E Eliseu então tinha esses discípulos. Um dos discípulos morreu. Quando ele morre, a viúva descobre uma necessidade, uma dívida tamanha que ela não tinha dinheiro para pagar. E quando naquela época, culturalmente, havia-se a morte do esposo, a esposa, a mulher, ou ela era adotada pelo irmão daquele que morreu, ou ela tinha dois destinos: seria escrava, mendigando, ou ela seria prostituta, se prostituindo, a menos que ela tivesse filhos. Se ela tivesse filhos, os seus filhos seriam os seus provedores. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ela tinha 2 filhos, só que a dívida era tamanha que ela não podia pagar.
então eles seriam vendidos como escravos para pagar. E essa é a necessidade daquela mulher. E no versículo 1, quero que você leia comigo aí, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Coloca na tela para mim. Diz assim: certo dia, fala comigo, certo dia, de repente uma necessidade surge. E essa necessidade é uma necessidade legítima, cruel, dolorida. A perca do seu esposo. E ela descobre então que ela precisa de algo. E ela chega do profeta e diz a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Talvez o diálogo dela com o profeta seria muitos de alguns de nós. Que chegou diante do profeta e disse: olha, mas eu servi a Deus. Olha, mas minha família serve a Deus. Olha, mas eu sou dizimista nível gold, cartão black, não sei o quê. Eu dou meu dízimo certinho. Eu faço as coisas direitinho, eu vou na igreja, eu sirvo na igreja, eu faço tudo que o Senhor pede. E agora eu me encontro em necessidade. A necessidade que nós passamos, meu querido, não tem a ver com um Deus cruel pesando a mão sobre mim, sobre você, mas pelo contrário, Ele usa da necessidade para apontar para mim e para você que nós não somos independentes, que nós não somos autônomos como nós imaginamos, mas nós dependemos de um Deus, e na hora que a necessidade aparece, nós lembramos disso. Espera aí, eu te sirvo. Nós colocamos Deus na parede, como se Deus tivesse a obrigação de me socorrer. Deus, mas eu te dou dízimo, eu estou na igreja, e agora? E ela continua o diálogo falando: olha, se você não me ajudar, os meus filhos serão vendidos como escravos. Eu vou perder, eu já tive a desgraça de perder o meu marido, agora eu estou na iminência desgraça de perder os meus filhos. E o profeta responde àquela mulher com algo no mínimo intrigante. No versículo 2, é perturbadora a resposta que ele dá, o profeta, àquela mulher. Ele diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Mas antes da resposta daquela mulher, Eliseu continua a sua pergunta, a sua indagação: diga-me o que você tem em casa. Meu irmão, essa pergunta soa um tanto quanto cruel, soa um tanto quanto perturbadora, porque aquela mulher estava diante da sua necessidade, diante de uma necessidade terrível, diante de uma dor terrível. Ela está dizendo: meu marido morreu, eu vou perder os meus filhos como escravos, eu preciso de socorro. E a resposta do profeta não foi a resposta que um adolescente imagina. Aqui só tem um casal que tem filho adolescente, né, que respondeu. Mas adolescente é assim. Adolescente fica no quarto e fala: pai, manda o meu prato. Ele não quer conversar com você, mas ele quer o prato feito lá no quartinho dela. Alguém está comigo aqui, sim ou não? O adolescente diz que não precisa em nada de você, mas ele te liga falando: pai, eu estou aqui no shopping, eu preciso de um Zelle aqui, faça para mim. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós nos portamos diante de Deus como adolescentes. Eu posso pregar aqui, sim ou não? Eu posso falar? A gente se porta aqui como adolescente. A gente chega diante de Deus e quer nossos problemas resolvidos. Resolve meu problema, resolve minha conta, resolve minhas dificuldades. Deus, eu estou enfermo, eu quero resolução dos meus problemas. Mas Deus, com essa resposta, a resposta do profeta foi a oportunidade que Deus entregou àquela mulher para olhar para si e descobrir que nós somos miseráveis, que nós não temos nada. Que ainda que nós pensamos que nós temos tudo, que nós tenhamos tudo, que nós somos independentes, na verdade nós temos uma liberdade, uma autonomia assistida. A resposta daquela mulher é: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu estou precisando de ajuda e você está perguntando o que eu tenho. Quando aquela mulher olha para si, era Deus oportunizando ela a olhar para si, para enxergar que o muito que parecia, ou a habilidade que ela tinha, não era nada diante da sua necessidade. Assim somos nós.
Quando a necessidade bate na porta, nós olhamos para nós, quando Deus nos pergunta, e Ele está estendendo a oportunidade de dizer: filho, olha para si, o que é que você tem? Você não tem o que você precisa, você não tem o que você necessita. Eu me recordo que há um tempo atrás eu recebi uma ligação de um bilionário de Jundiaí, bilionário. Meu irmão, uma vez ele me convidou, Lucas, para almoçar na casa dele. Era tanto talher que eu não sabia o que eu fazia. Era tanto copo que eu não sabia como me portava. Eu falei: qual garfo eu uso? Ele: fica à vontade. Pastor, diagnóstico terminal, não sei o que eu faço. Se eu colocar todo o meu dinheiro e vendi todas as minhas propriedades, eu não consigo alcançar o que eu preciso, eu estou desesperado. Os recursos que nós temos são insuficientes diante das nossas necessidades. E glória a Deus por isso. Porque Deus está me dando a oportunidade de enxergar que eu dependo especialmente e totalmente dEle. A pergunta do profeta para aquela mulher era a oportunidade estendida. Olha para si, filho, o que é que você tem? Olha, eu tenho poucas habilidades, eu tenho um pouquinho de uma vasilha de azeite. O que é uma vasilha de azeite diante da necessidade daquela mulher? Nada, zero. E o diálogo continua, porque num primeiro momento, Deus está dando a oportunidade daquela mulher de enxergar a sua necessidade. 2, num segundo momento, Deus está externando a oportunidade daquela mulher de olhar para si e entender que ela não tinha nada. Então, senso de dependência e fé naquele que pode todas as coisas. Agora Deus vai ensinar ela através de uma atitude. Então, o profeta chama ela e fala o seguinte: sai de porta em porta e vai pedir vasilha emprestada. Meu Deus, que coisa de louco. Eu estou precisando de ajuda, ele vem com uma pergunta e ainda manda eu fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus entrega para mim algo maravilhoso, que é a responsabilidade dos recursos que Ele tem para mim. Ele me dá recurso, mas Ele quer responsabilidade com o recurso. E a minha responsabilidade do milagre é desenvolver uma habilidade preciosíssima no meu relacionamento com Deus: dependência e fé. Fé. Por que fé? Porque agora a ordem parece esdrúxula. Esdrúxula? Pode ser, né? A ordem parece estranha. A ordem parece maluca. Porque eu preciso agora sair da minha casa e buscar vasilha. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: se prepara para buscar a vasilha quando você está esperando uma resposta. Se prepara. Buscar vasilha. Por que vasilha? Porque Deus agora está dando a oportunidade dela receber mediante a fé que ela tinha. Deus está entregando para mim a responsabilidade de receber conforme a minha fé. Quanto mais vasilha eu pegar, mais milagre acontece. Quanto mais eu disponibilizar, mais Deus entrega. Quanto mais vasilha eu pôr, mais azeite Deus derrama. Quanto mais eu fizer, agora mais Deus faz. E sabe o que Ele usa? O recurso insuficiente que ela tinha. O profeta diz: vai pegar vasilha, porque agora vai para sua casa, tranca a sua porta, e com as vasilhas que você emprestou, pega aquele pouquinho de azeite que você tinha e vai derramando nas vasilhas, e vai enchendo todas as vasilhas que você pegou. Sabe o que significa isso? Que a provisão que eu preciso já existe. Deus já tem para mim. E às vezes essa provisão já está na minha mão. Só que quando eu estou independente, adolescente, quando eu digo eu não preciso de nada e nem de ninguém, é que Deus permite que algumas oportunidades batam à minha porta para eu reconhecer que o pouco que eu tenho sozinho não é nada, mas esse pouco nas mãos de Deus, para a glória de Deus, é a provisão que eu preciso. Talvez o recurso financeiro que você tem agora, trabalhando, se esforçando, a força do seu braço, dizendo: não, eu sou capaz, eu tenho dom, eu tenho talento, Deus te deu, tudo que Ele te entregou é maravilhoso, mas é uma autonomia assistida, porque Ele quer dependência. Ele está te dando a oportunidade de você pegar todas essas habilidades e falar: tá bom, Senhor, eu me rendo, eu me dobro.
Eu me coloco diante de ti e eu te entrego, eu te devolvo. Sabe por quê? Porque Deus, como um pai maravilhoso, está chamando a mim e a você e falando: filho, deixa eu participar. Deixa eu participar. Deixa eu estar junto. E às vezes nós, como adolescentes, trancados em nossos quartos, dizendo: não, eu consigo resolver meu problema. Consegue nada. A minha filha mais velha, as minhas duas filhas são incríveis, maravilhosas, inteligentíssimas. A mais velha tem um dom sobrenatural de conhecimento. Ela fala inglês, desenvolveu espanhol e até começou a aprender francês sozinha. Inglês ela fala sozinha, assim, fluente. E às vezes eu deixo ela, falo: vai, deixa eu ver o que ela vai fazer. Daqui a pouco ela olha para trás e fala: eu não sei, eu preciso de ajuda. Por mais que nós tenhamos habilidades, e essas habilidades sejam sobrenaturais, nenhuma delas é autossuficiente, todas dependem do Pai Criador. Então Ele me dá o azeite, e às vezes Ele permite que o azeite seja pouco, para justamente você olhar e falar assim: tá bom, isso aqui não é nada, mas eu entrego a Ti, Senhor, e Ele multiplica. À medida que ela colocava vasilha, Deus colocava azeite. À medida que ela disponibilizava a vasilha, Deus colocava azeite. À medida que ela deitava a vasilha, Deus deitava azeite. Eu não sei se você está entendendo, à medida que você se dispõe em fé, em dependência, em obediência, ainda que você não entenda, porque parece uma ordem esdrúxula, Deus vai derramar sobre a sua vida azeite sem medida. Só põe a vasilha, cutuca quem está ao seu lado e fala: põe a vasilha. Pastor, eu quero prosperar na minha vida financeira, eu preciso, como o pastor Lucas falou aqui, a América às vezes coloca o dinheiro na frente. Deus, eu estou precisando de um milagre, e o milagre está na sua mão, só que você está retendo aqui, ó, você não dizima, você não oferta. Você fala: não, não vou dizimar, porque se eu dizimar vai faltar para a conta. Você está falando: não, o recurso que eu tenho é muito pouco, e de fato é. Mas comece a entregar na mão de Deus, comece a colocar nas mãos de Deus. E eu não estou falando só que de dinheiro, isso é muito medíocre. Eu estou falando de tudo, da vida como um todo, da sua história. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que eu estou pentecostal aqui hoje, hein? Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aí. Deus não te trouxe na América para você viver de necessidade em necessidade. Deus te trouxe para cá para que você experimente de provisão em provisão, porque nós dependemos de um Deus. Ele só está te convidando: deixa eu participar. Deixa eu participar, filho. Deixa eu participar, filha. Deixa eu participar. Meu irmão, meu coração sangra quando eu escuto isso. Eu falo assim aqui num tom de brincadeira, mas elas falam: ih, você é muito ofendido. Eu fico mesmo ofendido. Eu entro no quarto e falo: filha, vamos assistir um filme? Não quero assistir filme não, me deixa sozinho. Elas são carinhosíssimas, mas o adolescente é meio assim, sim ou não? Eu falo para minhas filhas assim: eu te amo. Sabe o que elas falam para mim? Obrigado. Meu Deus, eu quero matar elas. Quem está ouvindo, diga amém. Filha, o papai te ama, você é a coisa mais linda do mundo. Ela: muito obrigado. Vontade de dar um tapa. Quem está comigo aqui, diga amém. Esse é Deus olhando para mim e para você, falando: filho, deixa eu participar, deixa eu estar presente, deixa eu ver os seus recursos, conta para mim o que você tem. Olha, pai, eu tenho habilidade, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Olha a inteligência, a capacidade que o Senhor me deu, está aqui, são todos seus, para a tua glória. E Deus olha e fala: deixa eu multiplicar o azeite desse povo em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, Sarasota. Há um multiplicar de azeite nesse lugar. Minha esposa de manhã, ela teve uma visão, pastor Lucas, ela estava orando aqui, Deus deu uma visão para ela de olho aberto, que nós íamos para a praia aqui em Sarasota, e ela pegava uma pá e começava a abrir areia, e quanto mais ela abria areia, mais ouro aparecia. Há uma provisão de Deus sendo derramada sobre a vida dessa igreja. E CNPJ não prospera, quem prospera é membro. CNPJ, a igreja física, parede, não é isso aqui que prospera. Quem prospera são os membros. Nós somos a igreja. Sarasota, se prepare para um tempo de expansão e de derramar de provisão da parte de Deus. Quem crê nisso aqui, diga amém. Só que a gente precisa depender. E no versículo 5, perdão, coloca para mim o versículo 3.
O profeta diz assim: vá pedindo emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Diga comigo, peça muitas. Cutuca quem está do seu lado e fala: peça muitas. É a medida da sua fé que o azeite vai multiplicar. A medida da sua fé. Se você pôr vasilha, ele põe azeite. Se você falar assim: eu vou pegar 3, só tem 3 medidas para você. Não, eu vou pegar 10, tem 10 medidas para você. E no versículo 5, coloque para mim aí, em nome de Jesus. Ela gostou da provisão. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Versículo 6. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. A provisão de Deus, a dependência de Deus é gostosa. A gente começa a gostar da brincadeira. Sabe por quê? Você põe o pé, Deus põe o chão. Você começa a agir em fé, não irresponsavelmente. Você começa a agir em fé, em dependência, em correspondência àquilo que Ele te traz como propósito. E Deus começa a fazer. Então a gente começa a gostar da provisão. Gostar de ser socorrido por Deus. Ela gostou, ela falou: traz mais uma vasilha lá. E falou: não, agora acabou. Só que aquilo que ela recebeu foi infinitamente maior do que ela tinha como expectativa até da resolução dos seus problemas. Sabe por quê? Porque o nosso Pai nunca faz a medida justa. Ele sempre faz sacudida, transbordante, muito mais do que pedimos ou pensamos. E olha o versículo 7. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que disse: vá, vende o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Fala comigo: viver do que sobrar. Quando você lê aqui, talvez você não está entendendo o que está acontecendo. Naquela época, viver do que sobrar, não é falar assim: então vamos aqui, o que der aqui, vamos se aguentar. Não, viver do que sobrar significa dizer que aquela mulher não estava mais condenada à prostituição, nem à escravidão, nem à mendigância. Agora ela tinha o suficiente até o resto da sua vida. Viver do que sobrar significa dizer que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou necessitamos. Como acesso isso? Através da fé. Eu preciso crer. Eu vim aqui para chacoalhar sua fé, meu irmão. Eu contei o testemunho aqui de manhã, eu vou contar agora de noite também. Nós, no ano de 2019, recebemos uma palavra. Nós estávamos num templo para 1.200 pessoas, e lá em Jundiaí, e nós recebemos uma palavra da pastora Ana Paula Valadão. Ela foi lá ministrar os louvores, e eu olhava para um prédio que estava na minha frente. E esse prédio estava com a Receita Federal, Justiça Federal, melhor dizendo. E esse prédio era enorme, era no mínimo 3 vezes maior do que o nosso prédio. E a gente estava já no 3º culto, indo para o 4º culto, não cabia mais gente. E eu olhava aquele prédio e falava: um dia eu vou ter esse prédio. Um dia, para a glória de Deus, nós vamos assumir esse prédio. E a pastora Ana Paula Valadão, ela começou a ministrar e disse: eu vejo, aquela vozinha dela, né? Os muros sendo derrubados. E vocês conquistando esse quarteirão. E eu falei: glória a Deus, chegou a hora. 2019. Veio a pandemia. Parou tudo. Eu fui para o proprietário do prédio, liguei para ele e falei: cara, como que funciona para a gente pelo menos estudar a possibilidade de ficar com esse prédio? Ele falou: impossível. A Justiça Federal tem um contrato vitalício com o governo federal, não se quebra o contrato desse prédio. É impossível. Só que na pandemia, meu irmão, a Justiça Federal foi para o home office e descobriram que podiam fazer tudo o que faziam em 10 mil metros quadrados numa salinha de apartamento. Sabe o que aconteceu? Passado alguns meses, quebra-se o contrato e o proprietário me liga: viu, você tem interesse naquele prédio? Quem está entendendo que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Estou com vontade de sair correndo desse altar aqui. E aí, meu irmão, Deus foi abrindo as portas. Só que diante de um gigante daquele, nós não tínhamos nada. Olhamos para nós e falamos assim: quê? 6 milhões de reais a reforma para entrar no prédio. O quê? Eu sou uma formiga. Quem sou eu, Deus?
Não tenho nada, eu tenho azeite aqui por um dia. Eu precisava de 10 mil dias para fazer a reforma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus? Mas nós levantamos a igreja e falamos, há uma palavra liberada sobre nós. Há uma palavra liberada sobre a nossa igreja, há uma palavra liberada sobre a nossa vida. Nós cremos nele, nós dependemos totalmente dele. E todas as habilidades que ele nos entregou é insuficiente diante dessa necessidade. Mas nós vamos consagrar tudo ao Senhor. E começamos a profetizar. Foi uma série de 6 meses profetizando sobre o povo. Portas abertas de emprego novo, aumento de salário, empresas sendo constituídas, prosperidade chegando sobre a igreja, e a igreja começou a prosperar, e um chegava e falava, olha, eu quero dar uma oferta, e se havia oferta, era o que a gente precisava para o dia, e Deus foi socorrendo, e o azeite foi acontecendo, até que nós inauguramos um templo para mais de 3 mil pessoas sentadas. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Eu estou contando aqui essa história, você fala assim, mas eu entendi. Deixa eu contar para você os boletos. Teve um dia que ia vencer o boleto, 145 mil reais, que era o forro da igreja. Forro da igreja. E o boleto ia vencer. No dia do vencer o boleto, meio-dia, não tinha recurso. E eu no joelho dobrado falando, Deus, o Senhor tinha uma palavra para mim, Deus, eu não estava louco. O Senhor mandou pegar vasilha, o Senhor mandou dar lugar, que o Senhor ia prover o azeite. Está aqui, Senhor, está aqui, Senhor. Aí chega uma senhora na igreja. Ai, que lindo que ficou aqui. Eu quero participar de alguma forma. Eu falei, de que forma a senhora quer participar? Eu quero dar uma oferta. E eu falei, pois não, que oferta a senhora quer dar? Eu falei, ela falou, quanto que ficou esse forro? Eu falei, 140 e poucos mil reais. Ela falou para mim, eu vou participar. Pediu conta da igreja. Ela falou, já fiz a oferta no celular ali na minha frente. Já fiz a oferta. Eu falei, glória a Deus. Eu no celular aqui, Marcelo, olha aí a conta do banco. Eu falei, pelo menos uns 10 conto caiu. Eu vou negociar, parcelar isso aqui. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Forro pago para a glória de Deus. Eu podia te contar aqui, meu irmão, 300 testemunhos desse. Não só na igreja, mas na minha vida. Do que Deus fez na minha vida. E eu não estou falando aqui de recurso, eu estou falando de provisão em todas as áreas. Eu quero convidar você a desenvolver essa habilidade. Qual a habilidade? A habilidade da dependência, da fé e da obediência. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria ser rápido e rasteiro. Eu não estou aqui para te contar uma história bonita para te convencer, não. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E eu fiz. E eu não só preguei a palavra, mas como te dei a experiência do que eu vivi mediante a palavra. Eu não quero te convencer de nada, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui já falou no seu coração. E eu quero fazer 2 apelos. O primeiro talvez é para aquele que não conhece a Jesus ou ainda não se entregou a Cristo Jesus, mas está flertando com Ele. Gosta, sente um arrepio no louvor, gosta do pastor Lucas, mas ainda não se decidiu por Cristo Jesus. Pois bem, eu quero fazer um apelo a você de entregar o seu coração a Cristo Jesus hoje. Talvez você está à margem do Evangelho. Você veio porque a esposa traz, ou porque o esposo traz, ou porque alguém te obriga, ou porque você acha bom passar a semana boa. Você está à margem do Evangelho, mas Deus está te chamando para viver o todo, e por isso que talvez uma dependência ou uma necessidade bateu na sua porta. Eu quero convidar você sem medo, que você venha à frente. Eu quero orar com você se você está nessa situação, mas eu queria também convidar você a vir à frente hoje, que talvez já crê no Senhor. O Senhor é o seu Salvador, você crê nele, mas você não está entendendo a necessidade que você se encontra hoje. Você está falando, Deus, eu não estou entendendo nada. E quanto mais a necessidade bate a porta, mais pedidos Ele te dá, mais responsabilidades Ele te dá. Pois bem, Deus está te convidando e te desafiando hoje você a agir em fé. Eu quero que você, numa atitude de fé, você que precisa de um milagre,
Você sai do seu lugar, vem à frente, eu também quero orar com você. E você vai falar: Senhor, eu estou colocando diante de Ti a minha vasilha, e eu sei que o Senhor vai pôr azeite. Feche os seus olhos. Aonde está você? Eu quero contar até 3. Quando eu disser 3, eu queria muito que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você nessas dois casos. Não se constranja. Não vá embora para sua casa do mesmo jeito. Recebeu a palavra, agora age em fé. 1, 2, 3. Cadê você que precisa de algo da parte de Deus e fala: Senhor, agora eu preciso, e eu vou lá na frente colocar minha vasilha diante de Ti. Eu não estou falando aqui que você não é crente, não é isso. Eu estou dizendo aqui que você precisa assumir um compromisso hoje. Vem à frente, glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar por você e profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aonde está você? Feche os olhos, vem à frente. Você precisa de um milagre, em nome de Jesus. Você está precisando da parte de Deus de algo. Sai do seu lugar, vem à frente. Ou você tem dons e talentos e quer colocar diante de Deus para que haja multiplicação. Sai do seu lugar, vem à frente. Não tenha medo, não se constranja. Nós vamos orar por você nessa manhã, nessa noite. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Você que ficou no seu lugar, comece a orar. Se você ora em línguas, ore em línguas. Enquanto nós cantamos aqui, nós vamos orar em nome de Jesus por esse povo que veio aqui à frente. Pode estender as mãos sobre eles e orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não ando por vista. Deus proverá. Vamos, igreja! Levante a sua voz. Vem o socorro, sim. Libera azeite, Senhor, sobre o teu povo em nome de Jesus agora. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas. Não vivo pela vista, Levante as suas mãos e declare isso. vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Declare: Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, Quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. mesmo cego me faz enxergar, Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Vamos, igreja, declare isso. Deus proverá. proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, Quando a minha força se esgotar, e Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas. Olhe para mim, eu quero te dar uma notícia importante hoje. Duas notícias importantes hoje. Talvez nós vamos sair daqui agora, a circunstância é a mesma, nada mudou. Tudo está igual, talvez o mesmo diagnóstico médico, os mesmos problemas, os mesmos nomes de problemas, mas eu tenho uma notícia segunda e muito importante para te dar. Você não está mais igual. Agora você sai daqui cheio do Espírito Santo para viver o sobrenatural de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Nós saímos daqui agora cheio de vasilha. Quem vai sair daqui pedindo vasilha para os vizinhos? Olha, não está falando para pedir dinheiro, hein? Não está falando para pedir azeite, está falando para pedir vasilha. Não é azeite. Não é chegar no vizinho e falar: dá dinheiro aí, não. É pedir meios. Me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma habilidade. Deixa eu te apresentar minha habilidade. E Deus vai pôr azeite nesse negócio em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus? Glória a Deus.
Aleluia. Aplauda o Senhor, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Quantos estão cheios? Meu Deus, que palavra maravilhosa. Obrigado, pastorzão. Você e sua família são uma bênção para a nossa igreja, para a minha vida também, muito para a minha vida e para a vida da Lê. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por o Senhor nos dar essa oportunidade, ó Pai, de viver segundo a sua palavra, de viver segundo os seus ensinamentos, ó Pai. A sua palavra nós nos deleitamos, ó Pai, na sua palavra, ó Pai, é vida para nós todos os dias, ó Pai. Que essa semana, ó Pai, seja uma semana transbordadora na nossa vida, ó Pai. Que nós, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, chegamos na sua presença, nas nossas casas, ó Pai, nos nossos GCs, ó Pai, nas nossas famílias, ó Pai, e falamos, ó Pai amado, de Ti, ó Pai, falamos daquilo que o Senhor tem nos entregado, ó Pai, buscamos a sua palavra, ó Pai, sozinho, ó Pai, chegamos no nosso secreto, ó Pai, e falamos contigo, ó Pai. Não é apenas, ó Pai, um culto que vai nos fazer ter intimidade com o Senhor, ó Pai, mas todos os dias, ó Pai, nós estaremos lá, ó Pai, falando, Pai, sou apenas um adolescente, eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, igreja. Amo vocês, amo sua família, amo todo mundo, amém. Lá fora, a pastora Adri vai estar fazendo a inscrição do Carisma. Temos nossos cultos quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Espero você aqui, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou